Bom dia a todos. É um prazer estar aqui moderando esse painel com especialistas, não sendo um especialista longe disso, e fazendo aqui o papel de representante do público nessa conversa entre esses grandes especialistas que estão hoje aqui no painel para tratar do assunto complexo de saúde numa visão de longo prazo. Agradeço muitíssimo na pessoa do José Avelar, a todos os tantos que colaboram para que esse grande evento aconteça virtualmente com tanta gente nos assistindo. Eu vou apenas, enfim, colocar aqui o tema em discussão e vamos começar rapidamente a ouvir quem dele realmente entende. Acho que nossa percepção como público, né, e como cidadãos brasileiros neste assunto é um pouco de saber quais são os desafios e qual é o papel que o Estado brasileiro, lato sensu, né, não só União, mas também estados e municípios, o papel que o Estado pode ter nessa construção de um, de um plano de longo prazo, de uma estratégia de longo prazo para o complexo industrial da saúde no Brasil, né? Os eventos da pandemia deixaram muito claro o quão relevante é este tema para um país que pretenda ser não ser coadjuvante, né, ter papel representativo relevante nas questões de saúde e não ser apenas dependente, mas também ser capaz de contribuir de maneira mais intensa nas soluções dos problemas de saúde e principalmente no atendimento da população. O Brasil, como nós todos sabemos, é um país que tem uma grande complexidade legislativa sobre o tema da saúde, né, com os 3 níveis de administração pública envolvidos na prestação dos serviços de saúde, com uma atividade privada fortemente regulada nessa área e, portanto, evidentemente, nós temos um desafio ainda maior quando se trata de fazer com que a iniciativa privada cumpra o seu papel e possa realizar o seu papel, que nesse tema não é apenas, evidentemente, um papel privado, mas também tem uma grande repercussão pública, né? Então, acho que a grande questão é como o Estado brasileiro pode contribuir, né, de maneira adequada para uma visão de longo prazo no complexo industrial da saúde, cientes nós todos de que o país tem grandes dificuldades fiscais, de que o país tem grandes dificuldades econômicas e, portanto, que a solução não será uma solução que dependa de recursos públicos diretamente injetados na atividade, na atividade privada, né? O Brasil já gasta recursos substanciais com a saúde, até por conta das normas constitucionais que vigoram entre nós, mas, evidentemente, esses recursos não são necessariamente gastos da melhor forma, então, certamente há aí também muito espaço de eficiência, muito espaço de ganho de eficiência na gestão dos recursos públicos que são utilizados na saúde. Mas acho que, para além da questão dos recursos públicos, há uma questão de planejamento estratégico em que o Estado não deve abdicar do seu papel, né, cumprindo, de um lado, as missões que a Constituição lhe atribui de maneira adequada e eficiente, mas também, de outro lado, cooperando com a iniciativa privada para que ela possa desenvolver aquilo que é o seu próprio papel. Então, fazendo apenas essa breve introdução, lembrando a quem nos assiste, das dificuldades que um país como o Brasil tem para participar ativamente do ponto de vista do seu governo, dos governos dos diferentes entes federativos desta questão, acho que
podemos passar imediatamente para ouvir o que os especialistas têm a dizer sobre o tema. Começaremos com o Eduardo Verge, que é vice-presidente do Boston Scientific e é o manager do Boston Scientific no Brasil. Eduardo, você tem a palavra. Muito obrigado. Bom, obrigado, Marcelo. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Vou tentar falar em português, mas eu cheguei aqui no Brasil o ano passado. Então, para mim, este conceito de complexo industrial de saúde é relativamente recente, tá? Mas entendo que é uma estratégia para o longo prazo muito interessante, não só para o Brasil, mas particularmente para nossos pacientes, certo? E particularmente para o SUS. Agora, atrair empresas para que se instalem no Brasil e produzam seus produtos colaborando com o SUS é muito legal. Tentando diminuir a dependência das tecnologias importadas. Um exemplo, durante a pandemia, o ano passado ficou evidente que temos que fazer as coisas diferentes. Faltaram muitas matérias básicas para o enfrentamento da Covid aqui no Brasil. Então, é um bom exemplo. A gente tem que mudar e tem que fazer essas coisas diferentes. Além disso, além dessa diminuição da dependência de produtos importados, a produção local pode, sem dúvida, gerar muitos benefícios. Empregos, divisas com as exportações, diminuindo o déficit da balança comercial do sector saúde e, obviamente, ajudando a retomada do crescimento da economia. Então, tem muitos benefícios, mas quando olhamos essa estratégia, tomando o mercado brasileiro, com mais de 210 milhões de habitantes, sendo que quase 150, 160 milhões de pessoas são exclusivamente dependentes do SUS, as oportunidades são muitas, muitas. Antes de eu vir para o Brasil, estava como responsável da Boston na México e Centroamérica. O Brasil representa cerca do 35% dos pacientes que temos para a América Latina. Carlos, desculpem, tivemos um problema técnico, mas voltamos aqui ouvindo o Eduardo Verge. Por favor, Eduardo. Bom, acho que a gente estava falando do tamanho do mercado brasileiro, certo? Estava falando que temos 200 milhões de pessoas e que temos uma oportunidade muito grande no SUS, quando temos mais de 150, 160 milhões de pacientes. Talvez, eu não sei se eu esteja correto, mas talvez seria o maior sistema público de saúde no mundo, certo? Então, como tinha falado antes, temos uma oportunidade muito grande, mas temos vários riscos, certo? Por exemplo, a política tributária é extremadamente complexa e pesada. Temos um excesso de regulação em vários pontos da cadeia, desde a produção até o produto chegar efetivamente aos pacientes. Além disso, logo temos a rastreabilidade. E todo isso tem que ser feito, mas no caso aqui do Brasil, é muito caro. Muito, muito caro. E também temos algumas ações e decisões do governo que geram muitas incertezas e inestabilidades. Em nosso caso, como empresa que faz investimento em várias partes do mundo. Esses são alguns exemplos de que está acontecendo desde nossa visão e porque, em muitos casos, os investimentos daqui acabam sendo direcionados para outros países com políticas muito mais simplificadas. Eu não sei se, por exemplo, a gente revisitar o framework original do Complexo Industrial de Saúde brasileiro, o Estado tem um papel fundamental de ser o indutor desse desenvolvimento através de políticas de saúde e regulação simplificada. Mas vemos que estamos caminhando exatamente na contramão disso, certo? Desde nossa visão, parecia que estamos no sentido oposto de que seria o correto. Obviamente, a gente ciente do que aconteceu o ano passado pela pandemia, mas também temos outras coisas que temos que considerar. Por exemplo,
o país deve criar um ambiente seguro e favorável para trazer esses investimentos para cá. É muito necessário priorizar aquilo que é realmente viável e factível de se produzir localmente. Eu falo isso porque muitas tecnologias médicas complexas já possuem sua produção bem estabelecida em alguns países que possuem historicamente expertise própria. A gente pensa que Brasil deveria, como qualquer outro país que possua um sistema público de saúde, ter establecido suas prioridades sobre o que é o realmente estratégico e realmente impactante para suas políticas de saúde. Não sei, eu falei que eu antes estava trabalhando no México e um exemplo dessa expertise ou estrutura que pode ser levada em consideração são os acordos comerciais. O Brasil é um país, entre aspas, um pouco fechado em comparação com outros países. Por exemplo, o mercado mexicano tem mais de 50 Free Trade Agreements. O mesmo acontece na Costa Rica. E eles têm produção local de dispositivos médicos. Se eu lembro bem, o México talvez seja o maior produtor de dispositivos médicos da América Latina, neste momento. Agora, outra coisa que a gente tem que ter em consideração é essas características dos dispositivos médicos. Porque o ciclo de inovação dos dispositivos médicos, a verdade, é bastante acelerado. Pode ser entre 18 e 24 meses. Enquanto que para os medicamentos poderia ser entre 10 e 20 anos. Então, eu acho que existem vários caminhos para fortalecer o complexo industrial de saúde no Brasil. Temos muitas oportunidades, mas o primeiro passo é, sem dúvida nenhuma, é criar condições mais seguras e favoráveis para que o investidor acredite que aportar seu capital por aqui seja algo viável. A Boston chegou aqui no Brasil há 25 anos. E até 2 anos atrás importávamos todos nossos produtos. 2 anos atrás a gente fez um investimento de mais de 30 milhões de dólares e temos uma fábrica em Contagem, BH. Ali a gente está produzindo uma válvula aórtica para o mundo inteiro. E a gente se está preparando para começar a exportar para os Estados Unidos. Então, a gente acredita muito nas oportunidades que temos aqui no Brasil. Temos mais de 1.000 empregados. Agora, sim precisamos que o governo também ajude um pouco mais para atrair efetivamente os investimentos para ampliar esse complexo industrial de saúde. Precisamos as reformas estruturais. Vocês conhecem melhor esse tema que eu. A trabalhista, impostos, administrativa. Talvez a gente tenha escutado isso nos últimos 20 anos, mas não sei, a gente talvez precisaria acelerar um pouquinho mais, porque sem dúvida nenhuma temos muitas oportunidades, mas temos que ter maior simplificação na regulação e também mais simplificação na parte de impostos. Eu acho que isso seria, Marcelo. Não sei se você tem alguma pergunta para mim ou... Certamente vamos ter, Eduardo, mais adiante, quando a gente abrir no final para perguntas, inclusive, do público, mas acho que, por enquanto, você já abriu o nosso apetite, não é? Com muita informação, enfim, com uma visão que, no fundo, é uma visão não só da área da saúde, né, mas uma visão comum a todos os investidores, potenciais investidores estrangeiros no Brasil, dessa necessidade de estabilidade, de planejamento de longo prazo. Mas certamente vamos voltar ao tema mais adiante. Agradeço, por enquanto, muitíssimo a sua excelente participação. Obrigado. Passo, então, a palavra ao Felipe Barreiro, que é vice-presidente da Medtronic no Brasil. Felipe, você nos ouve? Nós estamos tendo um pequeno problema aqui com o Felipe, de conexão. Não sei se o James
James, are you ready to start now? Great. Então, James já está a postos e vamos então passar diretamente para a exposição do James, que é diretor da OPAS, né, da Organização Pan-Americana de Saúde. James, muito obrigado pela sua presença. The floor is yours. Yeah, thank you very much. Bom dia. É um prazer de estar com vocês. I'm not going to speak Portuguese because it's been a while. I had the opportunity to live and work in Brazil for 4 years, but it's almost 10 years ago now. So I wouldn't put you through my Portuguese 10 years later. But it's a real pleasure to be with you here this morning. And I think really what we have seen as a consequence of the COVID-19 pandemic is a situation for Latin America and the Caribbean whereby we've seen a very high dependency on imports of medicines and other health technologies. This combining with very sensitive and vulnerable regional supply chains and a complete heterogeneity in terms of vaccine, pharmaceutical research and development, and indeed production capacity. All of these combined essentially to lead to major shortages, and not just shortages, but inequities in terms of access to health technologies. As a consequence of severe shortages, we saw excessive price increases. And we're not just talking for medicines and for vaccines, we're talking for the most basic personal protective equipment that impacted the health of the workforce, the protection of the workforce that was caring for those that contracted COVID-19. Disinfectant products, gloves, surgical masks, goggles, face shields, ventilators, oxygen, oximeters, a whole gamut of products that are required in order to meet the needs of the population. The analysis that we carried out over the evolution jointly with some of our other United Nations organizations, for example, the World Trade Organization, highlighted that a number of countries adopted measures to facilitate imports. 2/3 of WTO members actually reduced tariffs or eliminated tariffs during the COVID-19. But while they were eliminating those tariffs, exporting countries were implementing restrictive trade measures to limit exports for products. In May 2020, we carried out an assessment of the situation in the region. We found that more than 70 countries, including 4 of the region's 5 principal suppliers, had implemented restricted exports of some of their health technologies. In addition, WHO, in a survey of 122 countries, reported that 1/3 of those countries reported shortages of the most basic equipment and supplies. And we're not just talking for COVID-19, but in August 2020, this region faced major interruptions in supply, for example, of antiretroviral medicines required for HIV treatment. And more recently, even in Brazil, major shortages in those critical medicines, including some narcotics that are required for the treatment and intubation of COVID-19 patients. This situation is the product of long-standing deficiencies in science and technology, in the development of industrial capacity, and in public policy in the region of Latin America and the Caribbean. Prior to the pandemic, the Economic Commission for Latin America and the Caribbean estimated that only 4% of Latin American and Caribbean imports of a strategic group of health technologies required for essential health care. Only 4% came from the sub-region itself.
That essentially means that 96% of those products have a dependency on other markets outside, particularly North America, European, and China and India. Now, although we've seen an increase in the supply of medicines from domestic industry over the last 10 years, there has been a disparity in terms of the imports of innovative medicines and active ingredients, resulting in a major balance of trade, negative balance of trade for Latin America and the Caribbean with the rest of the world. It's of note that while we see that the region has really prioritized more recently the importance and strategic importance of vaccine production, and this is very evident as a consequence of the major inequities in terms of the rollout of COVID-19 vaccines and how we've seen major gaps in production. The region as of yet has not succeeded in overcoming some of the long-standing challenges. And this is because they are fundamentally systemic in nature. This is not something that countries can turn around overnight. If we look, for example, at gross spending on health research and development in the region of the Americas, this is only 0.03% of GDP when we compare it to OECD countries, which are reporting 0.2% of GDP on health research and development. If we look at the number of health researchers per millions of inhabitants, they are 24 per million in the Americas, compared to 363 per million in OECD countries. And so we really see that there are functional, systemic issues that the region needs to address by all sectors, from the private sector to academia to the state level. And this is where this idea, I think, of the industrial health complex, not just from the perspective of Brazil, is an opportunity, but from the perspective of a region that really highlighted its enormous dependency on highly geographic concentrated pharmaceutical markets in times of pandemic. We as an organization are recommending three key areas of action. The first action in this regard is to really strengthen multi-sectoral action and leadership governance in health, science and technology, health and the industry, for countries to develop roadmaps at a national level with leadership by the government that are explicit in defining priorities and that bring together the various sectors of health, science and technology, as well as industry. We recommend within this context that countries look not just at policies, but at the regulatory frameworks to ensure that they have alignment with international standards in science and technology, but also that promote the necessary investments in research, development and innovation, and really stimulate technology transfer, not just under voluntary mutually agreed terms, but as required to ensure the access to raw materials, medicines and health technologies. And this requires obviously the participation of academia and the private sector that really have enormous capacity to address production of materials. The second line of action we're recommending is to really strengthen research, development, production and logistical capacity. Here we're talking about those enabling conditions that are required in countries, for example, in human resources, in engineering, biomedical sciences, pharmaceutical, biological sciences, in the development of domestic infrastructure, research clusters, innovation clusters, institutions that oversee those, such as universities, public health institutions, and of course, the national regulatory authorities that are responsible for overseeing clinical development and market authorization. And finally, I just wanted to note that the third line of action speaks to the need for greater intra-regional and sub-regional collaboration, including with the leadership of Brazil. No one country can do this alone. And so it's really important that the region comes together and begins to look at what synergies can be achieved, what agreements can be achieved across the region
be it trade agreements, be it science and health technology agreements, be it technology transfer agreements, be it essentially market consolidation agreements that will support innovation and production development, but with the participation of government authorities and the multiple networks and partners involved in research, development, and innovation. And this is, I think, a role that we at PAHO are taking on now with a great degree of seriousness in launching initiatives such as the regional platform to increase the production of medicines and health technologies, with our revolving fund mechanisms for procurement of vaccines and health supplies, and then with technology transfer processes that we're facilitating to bring mRNA vaccines to the region. So there are my initial comments. I will leave it there. Thank you. Muito obrigado, James, por sua palestra extremamente completa e complementar aqui o que o Eduardo já tinha dito, evidentemente com a sua visão da OPAS e com a visão, portanto, do todo da região e dessa necessidade indiscutível de ações conjuntas na região. Não sei se o Felipe se juntou a nós, conseguiu se juntar a nós. Acho que não, então vou passar a palavra diretamente ao Nelson Mussolini, que é o presidente executivo do Sindusfarma. Nelson, por favor. Marcelo, muito obrigado. Quero agradecer inicialmente ao Josier por essa brilhante semana FIS. Acho que é extremamente importante a gente debater pontos tão na pauta hoje, acho que na pauta mundial, não é só na pauta do Brasil. Em primeiro lugar, eu queria render uma homenagem, que durante a pandemia a gente passou por problemas seríssimos no nosso país e no mundo como um todo. Então, eu queria render uma homenagem aos médicos, aos enfermeiros, aos fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem, tá? Ao pessoal de limpeza dos hospitais, às recepcionistas que tiveram contato e recepcionistas que tiveram contato com a doença no primeiro momento, aos motoristas de ambulância que salvaram milhares e milhares de vidas, tá? Ou seja, ao exército de pessoas que ajudou a salvar milhões de vidas espalhadas pelo mundo inteiro. Tá? Sem esquecer, por óbvio, da indústria farmacêutica, que foi aquela que forneceu o arsenal bélico para que esses profissionais pudessem trabalhar e executar o seu serviço e salvar as vidas. Né? Logo no começo da pandemia, em uma reunião de diretoria nossa, um dos nossos diretores falou: é da indústria farmacêutica que sairá a solução dos nossos problemas. E a gente não tem a mínima dúvida que foi da indústria farmacêutica, com o desenvolvimento das vacinas, que isso aconteceu. Né? Quando a gente trata do complexo industrial da saúde no Brasil, nós temos problemas seríssimos com isso, porque nós tivemos uma boa ideia de criar as PDPs, e com isso usar o poder de compra do Estado de uma forma inteligente para trazer tecnologia para o nosso país. Só que era para ser um programa de Estado, virou um programa de governo, o tempo passou, chegou a ser um programa de ministro, depois virou um programa de secretário e hoje é um programa de diretoria dentro do Ministério da Saúde. Tá? E por isso ela não trouxe desenvolvimento. Recentemente eu tive a oportunidade de participar de uma pesquisa da OPAS sobre o complexo industrial da saúde na América Latina. E o que eu tenho sempre dito é que nós precisamos de capacidade de consumo para poder competir com com os grandes fornecedores do mundo, que é China e Índia, na área de insumos farmacêuticos, por exemplo. Nós temos problemas seríssimos em relação a isso. Tá? A capacidade que nós temos de consumo disso é muito pequena dentro de um país único. Nós vamos precisar juntar as Américas para ter uma capacidade de consumo
que dê volume suficiente para poder baratear os preços. Senão, não há essa condição de competição. Globalização é uma coisa excepcional, mas mostrou na pandemia uns sérios problemas, seríssimos problemas, quando os países são obrigados, efetivamente, não porque querem, mas são obrigados para cuidar dos seus nacionais, de olhar para dentro dos países. Isso aconteceu com China, com Índia, tivemos problemas seríssimos de falta de insumos farmacêuticos, isso ficou muito grave em relação ao chamado kit intubação, né? A indústria local conseguiu desenvolver rapidamente novas formas de produção, ampliar muito sua capacidade de produção, mas isso através de um custo extremamente alto, que sem dúvida nenhuma precisou ser repassado para as pessoas na medida do possível, tá? E para as instituições na medida do possível. Se nós não tivermos uma política bem centrada em relação a isso, e não só no Brasil, mas precisa ser uma política dentro das Américas, e eu englobo os Estados Unidos nisso, eu acho que a América do Norte precisa estar efetivamente participando disso, porque há um mercado consumidor extremamente importante e também uma alta dependência da Ásia desses produtos, né? Nós temos como desenvolver isso. O Eduardo levantou muito bem os problemas burocráticos que nós temos no nosso país, né? É um absurdo que, em matéria de saúde, um país cobre quase 33% de impostos sobre os produtos, tá? Eu vivo dizendo, Marcelo, que isso é pornográfico, essa cobrança desse imposto sobre produtos de saúde, principalmente os produtos farmacêuticos, tá? E agora estamos passando por uma tentativa de reforma tributária, que não é uma reforma tributária aqui no nosso país, é um remendo tributário para alteração da lei de imposto de renda, né? Ela ainda quer retirar os poucos benefícios que tem sobre a área de saúde, né, que é o PIS/COFINS. Isso vai trazer um impacto muito grande nas compras governamentais. Então, em vez de usar o poder de compra do Estado para baratear os preços, o nosso governo está usando o poder de compra do Estado para tributar mais, né, o que vai contra qualquer política de complexo industrial na área de saúde, né? Num país que se cobra 30% de impostos, que você tem mais gente para pagar em tributo no país do que para desenvolver produto, né? Tem empresas grandes no Brasil que tem 200 pessoas para pagar os impostos e deve ter 30 pessoas na sua área de desenvolvimento, em pesquisa e desenvolvimento. O contrário seria o correto, tá? Não quero chegar ao nível dos Estados Unidos de uma empresa grande só precisar de 3 pessoas para pagar tributos. Eu acho que isso vai ser utópico aqui nos países de língua latina, mas com certeza se a gente tivesse um equilíbrio um pouco melhor, né, fosse 60% para pesquisa e 40% para pagar impostos, acho que já estaria um desenvolvimento muito grande. Acho que sim, os países vão ter que se unir, os governos vão ter que se unir para criar uma política para, como eu digo, para as Américas, porque aí sim há um mercado consumidor, a forma de competir e a forma de desenvolver a nossa indústria dentro do país. O Brasil hoje é dependente de 95% de matéria-prima importada na área farmacêutica. Isso é um problema muito sério quando dá uma pandemia. Nós sabemos muito bem que esta não será a última pandemia que a humanidade vai enfrentar, tá? E nós vamos precisar mais e mais do desenvolvimento industrial, do respeito à propriedade intelectual, para que gere a cura dessas doenças. Para terminar, eu quero dizer uma coisa que eu vi recentemente, também de uma pessoa aqui dentro do Sindusfarma, tá? O maior inimigo da pandemia o maior inimigo da humanidade foi essa doença. E o maior inimigo da doença foi a união de esforços na área de saúde para salvar vidas, né?
Então, nós precisamos olhar esse complexo industrial de saúde com olhos diferentes, né? E com o apoio de todos os governos, né? E o trabalho que a OPAS vem desenvolvendo em levantar o problema e mostrar as dificuldades, acho que é extremamente importante para o desenvolvimento da nossa região como produtor de saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, Nelson, inclusive pela justíssima homenagem que você fez a todos os profissionais da saúde envolvidos com a saúde ao longo desses 2 anos aí, praticamente, que nós convivemos com a pandemia. Enquanto nós não recebemos perguntas do público, infelizmente o Felipe não vai realmente poder se juntar a nós, teve um problema técnico, então nós podemos passar direto aqui a conversa e a resposta às perguntas. Eu queria aproveitar o que vocês três mencionaram para fazer uma pergunta do ponto de vista político, né? Porque uma política de longo prazo depende dos políticos, né? A iniciativa privada sozinha não é capaz de prover esta política. E ano que vem nós temos, mais uma vez, eleições no Brasil, envolvendo os 3 níveis, 2 dos 3 níveis que lidam com a saúde, na verdade, certamente os 2 mais importantes do ponto de vista de um lado, geração de recursos e destinação de recursos, de outro lado, regulação do sistema de saúde. Então, nessas eleições para presidente e para governadores no Brasil, como transformar esta tragédia que a humanidade e o país viveram nos últimos meses em uma pauta comum, uma pauta de Estado e não uma pauta de governo para a área da saúde, para o complexo industrial da saúde. Como fazer com que, independentemente das visões políticas ideológicas dos candidatos, este tema, que é um tema de Estado e um tema de atendimento à população, seja considerado e seja adotado, pelo menos no seu mínimo comum, por todos os candidatos. É possível obter essa união? É possível que a iniciativa privada, a OPAS, o sindicato das empresas promovam esta pauta e essa diretriz para que todos os candidatos, ou pelo menos os mais relevantes, se comprometam com ela? Por favor, Nelson. Então, Marcelo, eu acho que se torna fundamental que conste nos programas de governo e que esses programas efetivamente sejam abertos à população e, principalmente, sejam cumpridos pelo eleito. Nós temos um problema sério no nosso país, que nas eleições os programas são pouco divulgados, se divulga muito a pessoa e não se divulga o programa, e depois de eleito o programa não é executado, tá? Porque surgem outras necessidades e se esquece daquele problema. Eu acho que saúde tem que estar no foco, no centro dos candidatos. Eu acho que isso mostrou a importância de saúde. O país para quando não tem saúde. Então, não só por causa da pandemia, mas de uma forma geral, eu digo sempre por mais focado que você esteja só na questão do capitalismo, eu quero ser um capitalista ferrenho, feroz, você precisa da saúde para poder até aumentar a produtividade e com isso você ter maiores ganhos. Então, a saúde tem que estar no foco. A grande questão é que eu não vejo isso
naqueles candidatos que estão se colocando para a disputa para o ano que vem. Eu não vejo que a saúde seja o foco desses candidatos. Tem mais questões políticas, tá? Mais de esquerda e de direita, está se polarizando novamente uma eleição, e os programas não estão sendo trazidos a debate. Tá? As entidades da área de saúde estão preparando, sim, pontos mínimos, e o FIS pode nos ajudar muito nisso, tá? Pontos mínimos para que os candidatos se comprometam com ele. Né? Sem dúvida, o Sistema Único de Saúde, e já o Eduardo colocou, o brasileiro é o mais amplo do mundo, é o maior sistema do mundo, o SUS é o maior sistema de saúde do mundo, mas ele precisa sobreviver. Não pode sobreviver com recursos parcos que vêm por parte do orçamento da União. Nós precisamos ter um orçamento melhor. E os candidatos precisam se comprometer com isso. Tá? Eu digo que, enquanto na política, nos governos, não entenderem saúde como investimento e verem saúde só como despesa, nós não teremos o desenvolvimento da área de saúde que nós precisamos para o nosso país e para os nossos nacionais. James, quer dar sua visão do ponto de vista da OPAS, como influenciar governos? Afinal de contas, é o que vocês, eu acho, tentam fazer todo o tempo, né? Como fazer isso virar realidade? Absolutely, Marcelo. Está el mudo. I think one of the lessons that we've seen very clearly over the past 2 years is the intricate linkages between health and the economy. Irrespective of whether it's elections in Brazil or the United States or Chile, every candidate will run to improve economic aspects of the country, but also in social development. And as was very clearly articulated, we cannot have that without health. We recently, just 2 weeks ago, published an overview, an analysis of where the region is going over the next 6 to 9 months, jointly with the Economic Commission on Latin America and the Caribbean. And it's very concerning. We have lost ultimately 10 years of public health gains. The inequities, the differences between the haves and the have-nots in the region is becoming larger. The health crisis has resulted in a deterioration of political and democratic processes across the region, with higher levels of fragmentation. And within the health systems context, we are going to be facing a very slow recovery, probably commencing next year, which will ultimately impact the level of funding that is available either for education and for health. And so just as when we need to be building resilience and health systems that have much better capacity to respond to future health crises and to recuperate all those lost gains that we have observed over the past 10 years, governments will be faced with very different fiscal scenarios, requiring in many cases important trade-offs to be made. And what we are very concerned about is that there will be significant reductions in the health sector. This may, in fact, actually impact the pharmaceutical sector as well. And so these processes are extremely important. I think it behooves everyone, not just politicians, to maintain health front and center of any development agenda moving forward over the next 3 to 5 years. Because without that, we will not have the economic recovery in the region that we need to really move towards the achievement of the sustainable development goals. Thank you.
Obrigado, James. Não sei se o Eduardo quer completar alguma coisa nesse tema. Eu já tenho aqui outras perguntas da audiência. No, para mí tal vez esa pregunta es muy difícil. Tal vez vale $1 billón de dólares conseguir responder eso, no só aqui no Brasil, mas em qualquer outro país. Mas a verdade, eu acho que pelo menos desde a iniciativa privada, a gente tem que continuar trabalhando com as entidades como as OPAs ou outras entidades globais e locais, as associações de empresas, as associações de indústrias. Nossa responsabilidade é levar dados e acompanhar e cobrar pelos resultados. Como Marcelo falou, infelizmente os políticos prometem demais, mas depois que são elegidos, as coisas mudam, obviamente. Então, eu acho que a comunidade, os pacientes têm que conseguir ficar unidos e acompanhar essa jornada e talvez, não sei, ter objetivos para o corto, mediano, longo prazo e ir acompanhando e cobrando, porque muitas vezes os políticos prometem demais e gostamos todos dessas palestras, esses objetivos que a verdade são muito legais, mas nunca acontece nada, mas talvez porque são muito desafiadores e talvez a gente precisa acompanhar e cobrar para que sejam mais pragmáticos e ter umas pequenas conquistas que a gente consiga acompanhar e celebrar. Então, a verdade, a resposta é muito difícil, mas em nosso caso nós temos que ser mais participativos, continuar com esses processos de colaboração, estar abertos também a escutar e a trabalhar de um jeito diferente com eles. Perfeito. Uma das perguntas aqui do público, da Rochelle Alencar, é exatamente como fazer com que a população, né, se sensibilize para a importância do assunto saúde, né? Na verdade, nas pesquisas que os políticos fazem para saber quais são os assuntos principais que interessam à população, saúde está sempre no topo, né? É um dos 3 mais, necessariamente segurança, saúde, emprego, né? São as coisas que mais interessam a população. Mas, como você disse, Eduardo, infelizmente o foco é muito no curto prazo, né? Em fazer o hospital reabrir, em ampliar o número de leitos, coisas muito diretas, né? Que possam ser percebidas pelo eleitor mais rapidamente. E o desafio, de fato, é como fazer com que o médio e o longo prazo entrem na agenda dos políticos. Daí a minha esperança de que isso consiga ser uma plataforma de Estado, né? Porque para essas coisas serem, de fato, adotadas, precisam ser adotadas por qualquer um. Qualquer um que entre na próxima eleição vai fazer coisas que vão render frutos muito depois que ele sair, né? Como vocês todos disseram, nada disso é automático. Você não faz hoje e colhe amanhã, né? E é assim mesmo, e, portanto, tem que ser coisas mais de longo prazo. Eu tenho 2 perguntas aqui que tocam em temas semelhantes. Uma é como criar um ambiente de inovação no Brasil para diminuir a nossa dependência da Índia e da China. E, na mesma linha, o Josier pergunta como deslocar, se ainda há espaço, para deslocar o desenvolvimento da indústria de insumos para fora desse eixo. Então, Marcelo, como eu disse quando eu fiz a minha primeira exploração, você precisa de um mercado consumidor forte. Eu não vejo o Brasil deslocado das Américas fazendo isso, né? Eu, quando comecei na indústria farmacêutica, 43 anos atrás, eu já sou muito antigo nesse mercado, tá? O Brasil era o maior produtor de penicilina benzatina do mundo, aqui, né, no Brasil. Tá? Nós fazíamos o precursor da penicilina no Brasil. Mas por uma questão de mercado, isso foi deslocado para a Ásia, tá? Onde houve uma série de incentivos governamentais
em primeiro lugar. Segundo, conseguiu capturar o mercado mundial. E eu digo sempre que nesse ramo se produz em toneladas para se vender em miligramas. Então, se você não tem um mercado muito grande, você não consegue ter massa crítica para fazer isso. Por isso que eu acho que tem que ter a União das Américas, e até por uma questão puramente estratégica. Tá? Olha, nós precisamos desenvolver isso dentro das Américas, porque amanhã ou depois vai acontecer outra vez o problema e nós temos que ter os insumos aqui dentro de casa ou perto de casa. Tá? Infelizmente, nós perdemos a tecnologia de como fazer. Hoje nós não sabemos fazer mais penicilina aqui dentro do nosso país. Tá? Coisa que é básica, que não tem proteção patentária, mas queremos fazer coisas mais complexas. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, nós temos um problema sério aí dentro do nosso país que complica muito a vida daquele que quer fazer inovação na área de medicamentos, que é um controle de preço totalmente fora da realidade mundial. Nós temos um controle de preço que é baseado numa legislação de 2003, o mundo evoluiu, na época não tínhamos genéricos, não tínhamos competição, então nós precisamos evoluir também nas nossas regras internas para que você incentive inovação. Hoje nós temos empresas brasileiras que têm seu centro de inovação no Canadá, porque é mais fácil fazer inovação no Canadá do que fazer inovação aqui no Brasil. Tá? É mais simples, mais rápido, menos custoso. Tá? Aqui no Brasil, você vai importar um produto para fazer testes, você já começa a pagar impostos em cima disso. Tá? Ou seja, na inovação, ela é tributada antes dela existir. Né? Se eu pego um empréstimo para fazer inovação, eu pago impostos nesse empréstimo. Antes da produção, a gente já está tendo a tributação. Então, se nós não tivermos, e aí voltamos à pergunta anterior, uma visão dos nossos políticos de que se nós não construirmos agora, se não plantarmos agora, nós não vamos ter um futuro promissor. Nós vamos continuar dependentes, nós vamos ter problemas sérios na próxima pandemia. Pode ser que eu não viva, tá? E você não viva, mas com certeza os nossos filhos e netos viverão uma nova pandemia. Né? E o mundo e as Américas precisam estar preparadas, a nossa região precisa estar preparada. E não é uma coisa que acontece do dia para a noite, como você falou. Tem que ser políticas de Estado que irão percorrer alguns governos para chegar ao objetivo de segurança em saúde, que é extremamente importante para a população. Não sei se Eduardo ou James querem acrescentar alguma coisa. No, tal vez, de nuevo, para mí, como ya falei antes, temos que ter a inovação precisa uma política tributária mais leve, é mais simples. E já temos vários exemplos, o Marcelo falou vários deles, e também uma regulação muito mais simplificada. É simples, mas talvez, além disso, eu acho que sim, concordo, precisamos maior volume, a capacidade de consumo local é muito baixa, mas também temos muitas ineficiências nos processos. Uma vez o produto chega aqui no Brasil, vou falar um exemplo, eu talvez consiga trazer qualquer produto de alta tecnologia aqui a 100 reais. O custo final para o paciente muitas vezes pode ser 2, 3, 4, 5 vezes para o plano de saúde. Por quê? Temos muitas ineficiências na cadeia e, além disso, temos muitos intermediários. E, às vezes, eles não geram valor, mas geram custo. De novo, regulação, tributação, etc. Então, talvez para mim, esse seja o ponto mais importante, é a educação. Temos que educar a população sobre a importância da saúde e como eles deveriam cobrar aos políticos. Por isso falei de trazer dados e dar visibilidade para que
a população consiga cobrar e acompanhar essas promessas que os políticos fazem durante os processos de eleição. Muito bem. James? Yeah, Marcelo, I will speak from the public policy perspective. First of all, this has to become a priority for countries in the region. Speaking and commenting on what just Nelson said, and it's for the whole region. The US and Canada does have an important role to play in terms of ensuring the volumes necessary for consolidation of a regional market. And the US has specifically expressed its interest in shortening supply chains and reducing dependencies on Asia, which does present an enormous opportunity also for Latin America and the Caribbean. But specific public policy decisions have to be taken because it's not something that you can do overnight. You need to have increased investments in your universities, in the production of postgraduates, in the necessary sciences and technology and mathematics and various studies that are required in order to advance in innovation. We need to see greater number of innovation clusters with participation between the pharmaceutical industry and academia around specific priorities. And we need increased, I would say we do need increased stimuli also from government, including grants to support these processes. The market will support one element, but without that public sector environment in which this can thrive, it will not happen. We've seen also situations whereby the private sector has tried to innovate, but within countries where the policy and regulatory environments are not appropriate for it. And frankly, it has not worked. If we don't have the necessary policy, regulatory environments that support clinical development, market authorization, and post-marketing surveillance of products, and if other countries do not have confidence in the regulatory environment in which these products are being produced, it will not succeed. And so there is considerable discussion also that is required around the discussion of reliance between countries in regulatory decisions for pharmaceutical and other health technologies. So there are many issues there, I think, that from the public sector, governments such as Brazil can also look at, as other countries also in the region. And this is where the inter-regional focus needs to come together, where governments sit down and begin to have these discussions around some of these common policy and regulatory issues. Ótimo. Eu vou, antes de encerrar, fazer uma última pergunta aqui do público. Há várias, não vou poder cobrir todas pelo nosso tempo, já estamos aqui há 1h12 desde que voltamos da interrupção. Mas há uma pergunta sobre a melhoria da utilização dos laboratórios oficiais, né, que nós vimos que tiveram um papel importante agora durante a pandemia e entretanto, também eles, enfim, sofrendo de todos os males que vocês já referiram aqui, né? Que lições tirar do que aconteceu? O que se pode fazer para melhorar? Já está sendo feito? Enfim, não sei, Nelson, talvez você seja a melhor pessoa para dar uma visão sobre essa pergunta que é do Mauro Pakanovski. Então, Marcelo, eu me arrepio todo quando falo laboratório oficial, tá? Porque parece que os laboratórios que a gente tem aqui dentro do Sindusfarma são clandestinos, né? Então, eu prefiro dividir, tá, entre laboratório público e laboratório privado. Tá? Eu tenho aqui dentro do Sindusfarma associados de laboratórios públicos, tá? Então, eu tenho a honra de ter aqui o Instituto Butantan, tenho a honra de ter aqui Fiocruz, a FURP, então, mas eu sempre divido entre laboratório público e laboratório privado. Tá? Eu acho que é de fundamental importância, tá, o laboratório privado, o laboratório público participar dessa cadeia do complexo industrial. Mas eu coloco em dúvida se há necessidade deles se olharem apenas para aqueles produtos muito inovadores. Nós temos
milhares de produtos que já perderam a patente, milhares de produtos extremamente importantes para a população, e eu vou dar novamente o exemplo da penicilina benzatina, que há 3 anos atrás teve um problema mundial, e aqui no Brasil a sífilis congênita aumentou de uma forma assustadora por falta de penicilina benzatina, tá? E que o laboratório público, tá? Aquele que é bancado com o nosso dinheiro, que não precisa apresentar lucro no final do ano, ele poderia, sim, estar desenvolvendo esses produtos para câncer, tá? Oncológicos, que o mundo abandonou por falta de condições financeiras de se fazer esse produto, esses laboratórios olharem para isso com mais cuidado. Acho a área de inovação deles extremamente importante. Tá? A área de transferência de tecnologia, como o Butantan faz, na área de vacinas, como o Fiocruz faz, eu acho de importância máxima. Tá? Acho que sim, o programa de vacinação e imunização está muito atrelado aos laboratórios públicos, é uma forma correta de se fazer as coisas. Mas acho também que eles poderiam olhar para outras questões de mercado, né, e procurarem absorver tecnologias mais antigas, já em domínio público, para poder atender melhor a população. Essa é uma visão, eu venho defendendo isso há muito tempo, tá? E acho de suma importância esses laboratórios. Esses laboratórios, sem dúvida nenhuma, e na pandemia demonstraram isso com as vacinas, nós estamos vacinando a nossa população graças ao desenvolvimento que nós tivemos em Butantan e Fiocruz. Eu acho que isso é extremamente importante. E aí vem aquela questão, mais uma vez, das licenças compulsórias. Tá? Se provou, por mais que a gente não queira acreditar, que a negociação é muito melhor do que a pressão. Tá? Laboratórios como Fiocruz negociou uma licença para produzir aqui no Brasil, o Butantan negociou uma licença, e laboratórios privados como Eurofarma e Pfizer estão negociando para trazer vacinas para a nossa população. Então é extremamente importante essa participação de todos, mas sempre com uma visão de negociação em vez de pressão. Muito bem. Eu ainda tenho, como disse, outras perguntas aqui. Tem uma pergunta que eu acho que vocês já responderam, embora não tenham tocado nela, que é como reter talentos no Brasil. Né? O Brasil vem perdendo inteligência. Né? O que é mais grave, inteligência na qual se investiu aqui. Né? Jovens que foram feitos aqui no Brasil, estudaram no Brasil e saem para se pós-graduar, ou se graduar e pós-graduar, e depois ficam fora do Brasil. Então, é pior do que perder. Né? A gente investe e perde. Né? Eu acho que minha visão é que vocês responderam um pouco essa pergunta ao dizer o que é preciso fazer no longo prazo para que a atividade do setor fique no Brasil. Não sei se vocês querem dar uma palavra sobre esse tema antes da gente encerrar. O tema da retenção dos talentos, né? Como é que você... Até nas empresas, Eduardo, não sei se você... que é um talento que viaja o mundo trabalhando na sua empresa, né? Como é que você vê isso? Bom, primeiramente eu acho que aqui no Brasil temos muito talento. Vou dar um exemplo para vocês das startups que temos aqui na América Latina. Aqui no Brasil temos mais de 7 ou 8 que viraram em unicórnio. Então, esse é um reflexo do talento que a gente tem aqui no Brasil. Eu acho que, no nosso caso, como empresas, temos que gerar empregos de alto valor, onde a gente consiga trazer e desenvolver competências e gerar valor para nosso país e para a gente. Então, temos uma responsabilidade muito grande, porque assim, e a verdade, todos os países temos muitos desafios. Colômbia, México, América Latina, a mesma China, Índia, todos hoje mesmo temos o problema de reter o talento. Todos eles querem morar nos Estados Unidos, a maioria deles, ou para a Europa. Isso é certo, isso é verdade. Então, temos que criar as condições para que eles poderiam ir estudar e voltar. Também é outra coisa que acontece.
Porque a verdade, as oportunidades de estudo estão lá. Essa é a verdade também. Em muitas situações, a expertise está lá. O que a gente tem que criar são oportunidades para o longo prazo, para aqueles que quisessem voltar uma vez terminar os estudos. Então, temos que gerar empregos de valor, gerar oportunidades de desenvolvimento para o longo prazo. E como falei antes, eu acho que aqui no Brasil temos universidades de muito alta qualidade. Então, também temos que gerar parcerias com essas universidades e gerar programas de desenvolvimento para atrair e reter esses talentos. Na final das contas, eu acho que temos muitas coisas por fazer, muitas oportunidades, e temos pelo menos a matéria-prima, que é esse talento que você fala. Mas todos, dentro desse ecossistema, temos que fazer as coisas um pouco diferente para conseguir reter esse talento. James, quer comentar? Você falou várias vezes disso, né? Em pesquisa, investimento em pesquisa, não é? Universidades. Não sei se você quer complementar com alguma coisa sobre esse tema. Just to complement what has already been said, I think all of this is not possible unless you invest in your human resources, in all of the necessary competencies and skills that are required to make this happen. Not just in science and technology, but also in, for example, regulatory sciences, in seeking those efficiencies within the regulatory systems that are being developed, not just in Brazil, but across the region. The competencies that would be required in developing the necessary infrastructure. There's a whole level of enabling conditions that are ultimately required to ensure that we have the human talent for the whole environment, that ecosystem that we are talking about, that is required really for this. And so I think it's very important when we talk about retention of people, we go beyond just the pure scientists that are required. As we think in terms of the biologists and the biotechnologists and the pharmacists, but the complete complement of the workforce that is required. And you come up with coherent policies with universities and with the education sector and with the science and technology sector to define, well, what can we do to make sure that the working conditions are there. Just one more comment. We have carried out analysis of why people migrate. And we have found that within the health sector, and we believe this would also be true within the scientific sector, working conditions is the number one cause of people leaving their jobs. It's not necessarily higher salaries, that is 50% of it, but an environment in which you have access to modern technology, to modern infrastructure, in which team-based work occurs, is probably equally important as a salary. So these are some of the other considerations that I think Brazil and other countries need to take into consideration in trying to retain the workforce. Muito bem, só colocar um moderador como eu, que é público do que palestrante, eu também não quero encerrar o debate, porque está aprendendo muito e gostando muito, como o nosso público certamente está e aproveitou todo o conhecimento de vocês sobre esse importantíssimo tema para o país e para o mundo, né? Não só para o país, mas um tema de fato chave para o Brasil. Então, eu queria agradecer muitíssimo a presença de Nelson, Eduardo, James. Foi um prazer, uma honra para mim dividir esse painel com vocês e ouvir tudo que nós ouvimos aqui. Agradecer mais uma vez ao FIS pela organização, dar parabéns a toda a equipe e parar por aqui. Vamos encerrando. Muito obrigado a todos.